O ex-governador Brizola, Leonel de Moura Brizola, ele costumava dizer a respeito da política e dos políticos. Ele costumava dizer o seguinte: a política ama a traição, mas odeia os traidores. O pastor Malafaia está se incluindo nesse rol de traidores. Vai se dar mal. Olha, sinceramente, essas eleições para prefeito de São Paulo, elas continuam tensionando, do ponto de vista político, tudo o que acontece no Brasil nesse momento. Parece que está em jogo aí uma eleição presidencial, vocês não parecem, não? Para todos vocês. Para mim, é o que está me parecendo desde o primeiro turno. É a eleição mais importante, né? São Paulo, a capital, tem um eleitorado de 11 milhões de eleitores, né? É um eleitorado maior do que o Rio Grande do Sul inteiro, do que da população inteira do Rio Grande do Sul. É, e é, evidentemente, a capital econômica e financeira do Brasil também. Pois bem, eu estou tratando desse assunto aqui, vocês sabem porque começou ontem mesmo a campanha pelo segundo turno. Aí em São Paulo, aqui em Porto Alegre, onde eu estou falando, vamos ter segundo turno. Praticamente agora mais caracterizado um embate entre o Bolsonaro e o Lula, né? Embora o candidato a prefeito de São Paulo, apoiado pelo Bolsonaro, seja do MDB, o prefeito de São Paulo. E o prefeito aqui de Porto Alegre também, do MDB também é apoiado. Ambos têm um vice-prefeito do PL. E se sabe que por trás da candidatura dos adversários está o Lula, né? Lá em São Paulo, o Guilherme Boulos é do PSOL. Né? Foi terceirizado pelo PT, porque o PT nem candidato não conseguiu colocar em São Paulo. Aqui em Porto Alegre ele conseguiu colocar a Maria do Rosário, que entrou ali, hein? O prefeito aqui, Sebastião Melo, não venceu no primeiro turno por 0,5%. Pegou 49,5%, faltou meio. Em São Paulo, não, já foi bem equilibrado em São Paulo. Não. Mas o vice também é do PL. Né? Em São Paulo, o resultado ali é muito parelho, né? Entre o Ricardo Nunes, o prefeito, e o Guilherme Boulos, do PSOL. 29,49% para o prefeito, 29,6% para o Guilherme Boulos, muito próximos um do outro ali. Né? E o fenômeno dessa eleição, que foi o Pablo Marçal, chegou ali perto, com 28,14 também. Os três estavam empolados. As pesquisas mostravam isso. Né? Aliás, eu acho que os grandes vitoriosos nessas eleições foram os institutos de pesquisa. Eles conseguiram se recuperar dos fiascos das eleições anteriores, aí, porque acertaram na pedra. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a Quest, que foi contratado pela RBS, que é a Globo daqui, ela emplacou 50% assim, cravado para o Sebastião Melo. Deu 49,5%, quase que dá os 50%. Faltou um pouquinho ali, mas eles não se atreveram a dar também 50% mais um, ficou nos 50%. Pois bem, as articulações estão sendo feitas. Eu estou falando na terça-feira aqui com vocês, dia 8 de outubro, são 4 horas da tarde. Chove no Rio Grande do Sul, choveu ontem, chove hoje, terça-feira, vai chover quarta-feira, vai chover quinta-feira, talvez até sexta-feira. Não chove assim copiosamente, mas chove regularmente. E faz frio até. Em pleno outubro, assim, faz frio. Pois bem, mas eu estava falando no pastor Malafaia porque, claro, que já começaram as articulações ali. Se a ciência política fosse uma ciência exata, eu diria para vocês assim, aqui em Porto Alegre está eleito o Sebastião Melo, porque ele está com 49,5%, recebeu quase 4% do Camozato, do Novo, aí, que foi candidato, entrou em quarto lugar, pegou quase 4%. Estava pelada a coruja aqui, né? Estava 54%. E em São Paulo era só somar o eleitorado do Pablo Marçal, aí, que foi 28%, com os 29% do prefeito Ricardo Nunes, aí nós teríamos aí tranquilamente muito mais do que 50%, né? 58%, 59%. Mas a política não é uma ciência exata.
Tem muita coisa ainda rolando debaixo dessa ponte. Vamos ver como é que as coisas se articulam em São Paulo, principalmente. Aqui em Porto Alegre eu não vejo, sinceramente, não vejo, mesmo que a Juliana Brizola, que entrou em segundo lugar, que fez uma bela votação, 20%, ela é do PDT, neta do Brizola, né? Mesmo que o PDT e ela abram voto pelo... Até agora não fizeram isso. Estou falando com vocês 4 horas da tarde aqui dessa terça-feira, ainda não fez. O pessoal aí alinhado está brabo, inclusive jornalistas aqui da RBS. Mas como, ô, Juliana? Tem que se definir. Por que tem que se definir? Eu acho que devia se definir mesmo. Mas o PDT mesmo aqui no Rio Grande do Sul, berço do trabalhismo, né? Ele não dá para dizer assim, não, ele é todo de esquerda. Não é não. Né? Não é não. Né? Não é todo de esquerda, não. Tem muita gente ali que é de centro-esquerda, até centro-direita, e não tolera o PT. Né? O PDT virou um puxadinho do PT aqui. Mas há muita resistência aqui no Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, claro que a Juliana Brizola fez uma excelente votação, 20% para prefeito, mas eles elegeram só um vereador de 33. Um vereador. Um fiasco. Mas elegeram muitos prefeitos no interior do estado. Muitos prefeitos. Né? Mas está se desmilinguindo. Como está se desmilinguindo também o PT, né? Como está se desmilinguindo o próprio Novo aí. Então, fazendo um fiasco novo em todo o Brasil, né? Bom, senhores, então agora é tempos de articulação, né? O Valdemar da Costa Neves, né, que é o presidente nacional do PL, do partido do Bolsonaro, já rejeitou qualquer apoio, qualquer conversa com o Pablo Marçal, desconsiderando os seus 28% de voto. O Marçal já disse: eu posso apoiar o Nunes desde que ele converse comigo e assuma algumas consignas. Né? Eu não vejo por que não fazer isso. O eleitorado do Pablo Marçal, cá para nós, não é de esquerda. Mas também não acho que não vai seguir cegamente o que ele disser, mas vai ajudar se ele disser que fica com o prefeito Ricardo Nunes. Acho que vai ajudar. Mas e, no meio dessa história toda aí entra o pastor Silas Malafaia, né, que tem sido muito fiel até agora ao presidente Bolsonaro, tem ajudado muito, sobretudo na configuração dos comícios aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, que levaram milhares e milhares de pessoas para as ruas, né? Mas ele já vinha dando sinais de incômodo aí com a atitude do presidente Bolsonaro em relação às eleições de São Paulo. Embora ele tivesse indicado o candidato a vice-prefeito, ele não estava aparecendo muito em São Paulo, não. Ele estava apoiando, claro, da boca para fora o prefeito Ricardo Nunes, mas não estava muito ativo. Né? E transparecia de que até ele não veria com maus olhos a vitória do Pablo Marçal. Né? Ele chegou a dizer um dia antes da eleição: olha, se o Pablo Marçal passar para o segundo turno com o bônus, eu vou ficar com o Pablo Marçal e vou para lá fazer campanha para o Pablo Marçal. Né? E o pastor Malafaia, que já vinha dando sinais aí de incômodo com isso, porque ele é totalmente a favor do Ricardo Nunes, ele já tinha quebrado os pratos com o Nicolas Ferreira, que estava apoiando o Marçal, com o Gustavo Gaia, que estava apoiando o Marçal, enfim, estava incomodado com isso. Mas hoje ele passou dos limites, né? Porque uma coisa na política é você até promover uma dissensão. Acho que até, olha, vou fazer uma dissidência. Aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, é histórica a dissidência, por exemplo, bastante forte, que o ex-deputado Fernando Ferrari promoveu aí, criando um partido numa dissidência do então PTB, né? Era o partido das mãos limpas, mas tudo dentro de um modo civilizado, dentro do que a política permite fazer. O PSOL mesmo entrou em dissidência com o PT, mas não houve ofensas. No caso do Ferrari, não houve ofensas aos líderes do PTB, ao Getúlio Vargas, ao Brizola, ao Jango, não houve. A dissidência do PSOL, que é um partido de extrema esquerda comunista, quando entrou em dissidência com o PT, também não ofenderam gravemente o Lula, né? Embora ele até merecesse, mas não houve isso. Mas o tom
o conteúdo do que o pastor Malafaia falou para a jornalista Mônica Bergamo, isso já diz tudo. Quer dizer, o fato do Malafaia falar com uma jornalista da Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, todo mundo sabe que a Mônica Bergamo é o lulopetista assim até a sétima geração. E ele usa de palavras assim, só não chamou de traidor o Bolsonaro, né? Mas chamou ele de chorão, diz que o Bolsonaro só chora quando pensa em ser preso, que ele fica ali consolando o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de covarde, essa palavra, de cagão. Olha só, isso aí, isso é linguagem. Eu, eu já tinha restrições ao Malafaia, mas com essas declarações, eu acho que ele queimou as pontes, né, com o Bolsonaro. Eu acho que queimou as pontes. Acho muito difícil que ele consiga se recompor. Nem sei se ele quer se recompor, mas ele está prestando um serviço, evidentemente, a quem? Ele acha que está prestando um serviço, está num ato de sabugice para o governador de São Paulo, Tarcísio, porque ele elogiou o Tarcísio, para o Ricardo Nunes. Ora, não, está enganado, né? Ele está muito enganado. O Malafaia, ele é aquela história, né? Se você quer ficar rico rapidamente, você compra o Malafaia pelo que ele vale e tenta vender pelo que ele, Malafaia, acha que vale. Ele é um zero à esquerda na política brasileira, né? Ele vai acabar na lata de lixo da história, sem dúvida nenhuma. Ali, junto com a Joyce Hasselman, junto com o Witzel, lá do Rio de Janeiro, junto com o Frota, enfim, junto com todos esses traidores aí que se elegeram ou se projetaram nacionalmente nas costas do Bolsonaro e agora viram as costas para o Bolsonaro de uma maneira, inclusive, covarde, traiçoeira, buscando amparo junto aos inimigos do Bolsonaro. De modo que eu acho que isso que eu estou narrando aqui para vocês nesse momento é, na minha ótica, o principal acontecimento dessa terça-feira no âmbito da política brasileira. Né? E eu acho que essas declarações do Malafaia, elas não vão interferir em nada para que o prefeito se eleja ou deixe de se eleger em São Paulo. Ele é um zero à esquerda do ponto de vista político eleitoral. Né? É isso aí, senhores.